Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo ao Baldória Treinamento. Esta é a parte 2 da apresentação sobre LGE, sobre espuma. Se você ainda não viu, assista também a parte 1. Assim você não perderá nenhuma dica ou sugestão. Vamos falar um pouquinho sobre taxa de aplicação de espuma em tanque? Taxa de aplicação, na verdade, é a quantidade o volume de solução de espuma, quer dizer, água mais LGE, em litros a ser aplicada em 1 metro quadrado durante 1 minuto. Temos aqui a superfície do tanque, o seu diâmetro. Temos então que calcular a área. Para isso, usamos a seguinte fórmula. A área é igual a π vezes raio quadrado. O raio é a metade do diâmetro. Só lembrando que essa taxa de aplicação aumenta conforme aumenta o diâmetro do tanque. Por exemplo, tanques com diâmetro de até 46 metros, a taxa é de 6,52 litros de solução por minuto por metro quadrado. Tanques de 46 a 61 metros, taxa de 7,33. Tanques de 61 até 76, taxa de 8,15. Tanque de 76 a 91, taxa de 8,96. E tanques com diâmetro superior a 91 metros, a taxa é de 10,19 litros de solução por minuto por metro quadrado. Vamos ver um exemplo de cálculo de taxa de aplicação em tanque? Temos equipamento com um diâmetro de até 98 metros. Para esse exemplo, estou considerando um tanque de apenas 80 metros, enquadrando nessa tabela, arredondando para mais, teríamos uma taxa de aplicação de 9 litros de solução por minuto por metro quadrado. Calculando a área desse tanque, teríamos 5.024 metros quadrados, um total de 45.216 litros de solução de espuma por minuto. O tempo de aplicação requerido para gasolina ou petróleo cru, por exemplo, e no mínimo 65 minutos. Total de 2.940.000 litros de solução. Fazendo o cálculo com LGE dosando a 1%, teríamos 29.400 litros. Com LGE a 3%, 88.200 litros. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para um item muito importante, que é a margem de erro do dosador, que, segundo normas, é aceitável com margem de erro de até 30%. Isso quer dizer que se a gente fizer o cálculo a 1% exato, e se esse dosador estiver dosando a mais, pode acontecer que o inventário de LGE previsto não seja suficiente para um combate até o final. Quer dizer, gastaríamos o inventário antes do tempo. Sugiro então que, se não se conheça essa margem de erro, considere no cálculo mais 30%. Nesse caso, a 1%, teríamos 30.220 litros e LGE a 3%, 115.000 litros. E esse acréscimo no inventário de LGE varia de 0 a 30%, conforme a margem de erro do dosador. É importante que você conheça a margem de erro do seu dosador
que você tenha confiabilidade no sistema e também os limites operacionais, ou seja, as faixas operacionais que esse sistema permite uma perfeita dosagem, faixa de pressão e também a faixa de vazão. Se sua empresa possui viaturas industriais, aqui uma sugestão de relatório de avaliação tanto do desempenho do sistema de bombeamento quanto da precisão dos dosadores de LGE. Neste exemplo, uma viatura com bomba de 3.000 GPM, pressão do hidrante na admissão de 5 kg, expedição na viatura de 10,5 kg, que é uma boa condição para a gente avaliar o desempenho numa condição real de operação de campo. Após realizar diversos testes, chegamos à conclusão que podemos manter uma taxa de aplicação constante, independente da faixa de vazão, bem como uma alta precisão na dosagem de LGE. E com isso, podemos calcular taxa de aplicação com dosagem de LGE a 1% exato, não necessitando fazer correção para mais. Uma vez iniciada a aplicação de espuma em um tanque, a taxa de aplicação deve ser mantida do início ao fim, quer dizer, não pode haver interrupção, mesmo que parcial. Portanto, importante prever um sistema de dosagem paralelo que funciona como um plano B. Fazemos isso com utilização do sistema Jet Pump em paralelo ao sistema de dosagem das viaturas. Seja como plano A ou como plano B, operações com jet pumps ou processador de linha requer conhecimentos específicos. Uma vez definida a taxa de aplicação e, consequentemente, a vazão a ser utilizada no canhão, manter sempre constante uma pressão de 100 psi no esguicho, independente da vazão. Feito isso, verifique as variáveis como vazão, dosagem, a distância entre o inventário de LGE e o jet pump até o canhão, o diâmetro das mangueiras que fazem essa ligação. Depois consulte a tabela do fabricante a pressão a ser mantida na entrada do jet pump, que pode variar de 7 a 14 bar. Muito importante manter essa pressão de forma constante e precisa. Essa taxa de aplicação muita gente utiliza como estratégia de combate. Não está errado, mas a principal função é prever recursos, o volume de água, sistema de bombeamento, canhão e também o inventário de LGE. E essa taxa é mínima. Quanto maior a taxa, menor o tempo de extinção. Se a gente fizer uma aplicação com taxa maior, o tempo de extinção será menor. Portanto, se houver recurso e espaço entre o nível do produto e a borda do tanque, quer dizer, não houver risco de transbordamento, sugiro que aumente essa taxa de aplicação conforme os recursos existentes no local. Basta prever um inventário para fazer apenas a extinção do incêndio? Temos aqui uma recomendação para aplicações suplementares. Após a extinção, a cobertura da espuma deve ser renovada periodicamente para evitar uma possível reignição, principalmente se tratando de produtos voláteis. Temos aqui alguns tempos, de 0 a 2 horas, de 2 a 3 horas e de 3 a 6 horas. Só para resumir, teríamos que ter um inventário com tempo total de aplicação de 70 minutos.
É basicamente o mesmo inventário de LGE utilizado na extinção do incêndio. O tempo de resposta é um fator muito importante para reduzir as aplicações suplementares. Atentar para os riscos de transbordamento. O produto pode descer, inclusive, pelas camas de espuma e também pelas linhas de solução. O uso de ferramenta como, por exemplo, o drone, pode ajudar em muito a avaliar a eficácia tanto do combate quanto a necessidade de aplicações suplementares. A taxa de aplicação só é válida para os cenários onde toda a superfície do tanque está em chamas. Pode acontecer do teto estar parcialmente adernado. Neste primeiro exemplo, temos parte do tanque em chama. Isso é bom. Podemos, inclusive, utilizar esse teto que não foi adernado como base para a aplicação do jato de espuma do canhão. Já nesse outro, o desenho aqui não está muito legal. Eu estou simulando aqui que tenha chamas sob o teto. Aí temos um complicador. E se isso acontecer, devemos posicionar os jatos de forma com que a espuma possa penetrar e percorrer toda essa região sob o teto. Em cenários como esse, com incêndio nos respiros, na borda superior, ou mesmo em selos, a taxa de aplicação não é utilizável. Viram a importância da precisão dos dosadores de LGE? Dosagem um pouco acima, a gente até consegue gerenciar, prevendo maior estoque de LGE. Porém, se a dosagem for pobre ou negativa, provavelmente a gente não consiga fazer a extinção de incêndio em grande tanque. Esse é o principal motivo pelo qual a gente investiu na precisão dos dosadores das viaturas. Além das viaturas fazerem ajustes automáticos a fim de manter a taxa de aplicação, ela ainda possibilita fazer ajustes na dosagem em casas decimais. Se durante o combate a viatura receber transferência de LGE e esse estiver emulsificado a ponto de prejudicar a qualidade final da espuma, podemos fazer ajustes, por exemplo, passar de 1% para 1,1%, 1,2% a 1,5%, até que se consiga uma espuma de ótima qualidade. Além disso, tem como opcional enviar as informações operacionais ao centro de controle da emergência. Assim, o responsável pela logística pode acompanhar em tempo real o nível de LGE das viaturas e programar as transferências que forem necessárias. O sistema de dosagem dessa viatura oferece ainda uma outra grande vantagem. Por exemplo, digamos que esteja abastecendo esse canhão com 6.000 GPM, uma dosagem de 1%, com duas viaturas. Em um certo momento, eu tenha que fazer a reposição de LGE e por qualquer motivo eu não tenha condições de fazer o abastecimento das duas viaturas ao mesmo tempo. Se isso acontecer, eu posso abastecer apenas uma das viaturas, fazer o ajuste ou a correção da dosagem nessa viatura que está recebendo o LGE, passando então a dosagem de 1% para 2%, compensando assim a dosagem da solução que está sendo enviada para esse canhão. E se a gente tiver um caminhão-tanque com LGE, ligando com mangote rígido na tomada de sucção,
da bomba de LGE da viatura, aí, como se diz na gíria, dormiu. Vamos ver um vídeo de um combate perfeito? Normalmente, vento lateral prejudica a aplicação de espuma. No entanto, o pessoal soube tirar proveito dessa situação. Não é só tanques. Uma boa espuma é necessária para atender emergências em unidades e processos. Afinal, temos grandes inventários, grandes vazões, grandes volumes de líquidos altamente inflamáveis em altas temperaturas, algumas correntes ricas em H2S, outras com frações de benzeno. Alguns riscos potenciais em caso de vazamentos com fonte natural de ignição, como por exemplo fornos e caldeiras. Não é só incêndio, muitas vezes temos que fazer aplicação de espuma para controlar o vazamento, resfriar o produto, os equipamentos, principalmente se houver vítima nessa região. E a aplicação de espuma é fundamental para a segurança da equipe de resgate que entrará nessa área para fazer o resgate dessa vítima. A aplicação de espuma nas canaletas é de fundamental importância para evitar que o incêndio se propague por toda a unidade ou às vezes por áreas adjacentes. Foto de uma situação real de um incêndio devido a vazamento de produto no pipe rack da unidade. Observe a quantidade de espuma que foi necessário para fazer o controle em função das dificuldades em se conseguir fazer o bloqueio para conter o vazamento. Incêndios provenientes de vazamento de líquidos inflamáveis com incêndio em poça, devemos sempre manter a aplicação constante de espuma a nível do piso para a proteção das pessoas que farão as manobras de bloqueio. Ampla proteção das canaletas do entorno e também do produto a nível do piso, permitindo assim a realização de manobras de bloqueio com total segurança. Mais um exemplo de proteção com espuma. Aqui uma combinação muito interessante. Uma espuma não aspirada tem um alcance maior, sua drenagem é mais rápida, portanto, permite um controle também mais rápido, tem maior poder de resfriamento das superfícies e também do produto. Enquanto isso, uma espuma aspirada tem maior durabilidade. Podemos iniciar o combate com o esguicho não aspirado e na sequência entrar com o esguicho aspirado ou até mesmo fazer uma aplicação simultânea. Enquanto uma linha
está aplicando um jato de espuma no ponto do vazamento para permitir o bloqueio, uma outra linha faz uma espécie de correnteza no piso para proteger o operador que está se preparando ou fazendo a manobra de bloqueio. Uma combinação não muito recomendável. O pessoal fez a proteção de espuma para fazer as manobras de bloqueio. No entanto, uma outra linha estava aplicando água, quebrando essa proteção de espuma. Isso não deve ser feito. E melhor ainda, se essa proteção de espuma for feita com canhões de ataque rápido. Na sequência, vamos ver alguns vídeos do porquê não devemos quebrar espuma onde há líquidos inflamáveis, seja por meio mecânico ou pela aplicação de água sobre a espuma. Em emergências de grandes proporções, podemos ter sucesso ou não, bem como em relação aos custos globais, que podem ser aceitáveis ou extremamente elevados. Em relação às consequências, temos aí dois cenários. Primeiro cenário, a gente tinha todos os recursos necessários, usamos as melhores práticas existentes no mercado. Mesmo assim, a gente não conseguiu. E no segundo cenário, não possuíamos os recursos necessários e também não conhecíamos as técnicas recomendadas. E as consequências podem ser diferentes de acordo com cada cenário. Fica aí a dica para os gestores. Foi um prazer imenso recebê-lo em meu canal. As próximas apresentações serão sobre viaturas. Não deixem de assistir. Até lá!